minha gente, tudo bem com vocês? Vocês estão pensando no futuro do trabalho? Para onde nós estamos indo? E qual será o nosso trabalho do futuro? Teremos as mesmas carreiras, as mesmas profissões daqui para frente? O que a gente tem visto é que nós estamos vivenciando muitas mudanças e alterações. E olha, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui conosco para falar sobre futuro do trabalho, que é a Daniele Arraes. Tudo bem, Daniele? Tudo ótimo, Zé. Muito obrigada aqui pelo convite, para a gente poder conversar e trocar sobre esse tema que é tão rico, tão amplo e tão interessante e instigante ao mesmo tempo. Obrigada mesmo. Verdade, você falou, é rico e instigante, né? Nós que amamos essa área de gestão de pessoas, vira e mexe, né? O pessoal fala sobre gestão de pessoas, e essa palavra, quando a gente fala ama a gestão de pessoas, ama pessoas, é uma coisa muito inerente dos profissionais de recursos humanos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, fizesse aí uma breve apresentação da sua jornada, falasse de onde você fala e de onde você contribui aí para esse projeto que é o futuro do trabalho. Boa. Bom, primeira coisa, pode me chamar de Dani, que é como todo mundo normalmente me chama, Ei, então, Dani. fique à vontade. Quem sou eu? Sou psicóloga executiva de RH já há 27 anos, amo de paixão essa área e realmente me encontrei desde a época de estágio, nunca mais saí desse mundo organizacional. Eu estou falando aqui de São Paulo, capital, embora meu sotaque me denuncie, não sou de São Paulo, sou carioca, mas já estou há 17 anos aqui nessa terra também que é incrível e pulsante, dinâmica. Tenho atuado essencialmente em organizações multinacionais, tenho algumas passagens aí diferentes na minha carreira, como indústria de mineração nos primeiros 10 anos, na Vale, depois trabalhei em multinacionais de bens de consumo como a Johnson Johnson, a Philips, e atualmente eu sou CHRO, que é o nome chique, né? Então, Bonito. líder de recursos humanos para uma empresa que tem muito a ver com a nossa brasilidade, que é uma empresa de café, se chama JDE Peet's. É uma Olha empresa aqui, ó. holandesa, multinacional, espero que tenha alguma das nossas marcas aí na sua É xícara. muito provável. Espero que sim, afinal de contas, como a gente diz, nós temos um café para cada xícara e uma marca para cada coração. Olha, opa, Então, já deu pistas. não é? Então, a gente trabalha nessa indústria, né? Então, hoje eu lidero a agenda de recursos humanos. A JDE é uma empresa holandesa, como eu dizia, multinacional, atua em muitos países e eu atuo, então, aqui no Brasil e na América Latina, com essa grande responsabilidade, essa missão Imagina. linda, que é fazer a estratégia de pessoas, estar alinhada à estratégia de negócio junto com a minha equipe. Então, um pouquinho sobre mim, também sou mãe, tenho uma adolescente de 13 anos, a Bianca, tenho o Privilégio. Rafa, que acabou de fazer 9 aninhos, sou casada com o Marcelo, que é carioca também, então eu que trouxe ele para São Paulo, e a gente gosta muito aqui também, né, dos momentos em família, e sempre aí organizando os diferentes papéis para que a gente possa ser integral onde quer que a gente esteja. Você fala numa palavra muito importante, né? Como ser integral nesses tempos, independente do papel no qual a gente está inserido, ou o chapéu, né, que a gente está vestido, como mãe, como executiva, como integrante da sociedade, como integrante dos seus mais diversos grupos, né? É um desafio nesses novos tempos, né? Você falou do café, pode falar a marca aqui, tá? Sim, sim, acho que eu até comentei, né? O café Pilão, o Lor, o café do Ponto. Essas são algumas das marcas que a gente tem aqui no Sensacional. Brasil. Consumimos aqui em casa. Ai, que maravilha, fico muito feliz. E aliás, esse ano vai ter muito lançamento gostoso aí. Fique atento. Esse Elora é de primeiríssima linha, né? É muito bom. É É maravilhoso. Prime do Prime. Aliás, a apresentação dele, realmente, a palavra é essa, é maravilhosa. A logo, a caixa, é um poema. A gente tem muito orgulho, é uma marca global e aqui no Brasil é o segundo país fora da França, porque é uma marca francesa originalmente. Nós temos ela no portfólio de diversos países onde a JDE atua, e o Brasil é o segundo país que mais vende LOR, depois da Hum, França. que legal, Um que grande interessante agora. sucesso. Tem Vou olhar lá. cápsula, tem cappuccino,
tem o torrado e moído. Eu sou completamente apaixonada pela marca, realmente é maravilhoso. A gente gosta aqui em casa do torrado e moído, né, que é o café tradicional, coado, mas eu chamo de máquina, né, o café de máquina ali também é Sim, maravilhoso. Eu, ai que bom, que bom, fico feliz em saber. Quando você vier a São Paulo, quem sabe, né, a gente não se encontra para tomar um café aqui ao vivo. A gente tem um barista lá na olha, nossa empresa, onde fica a nossa sede administrativa. A gente está espalhado pelo Brasil, mas temos uma sede administrativa em São Paulo. Nós temos lá um barista sensacional, o Manu, que está com a gente há mais de 20 anos, que prepara o melhor café. Então, te quero, convido a ir lá tomar uma xícara ou algumas xícaras comigo. quero experimentar sim e aceito o convite. Eu falo que quando eu vou dar palestras, dar aulas aí nas pós-graduações Brasil afora, a coisa que eu mais gosto de fazer, além de dar aula, é visitar as empresas, visitar os negócios, porque a gente aprende muito, né? E quem é educador leva esse repertório, palestrante, consultor, leva esse repertório de aprendizado para as nossas vivências, né? Eu já percebi esse seu lado humanizado quando você se apresentou, quando você falou da sua família, né? Mas viver isso no nosso dia a dia, eu diria que é simples, mas ele é normal. Agora, como levar essa visão de liderança, especialmente humanizada, e que você coloca muito bem, que é um imperativo estratégico para dentro das empresas, para que isso seja não apenas uma conversa, mas uma tendência efetiva. Perfeito, obrigada aí pela pergunta. Olha, Zé, o que me levou a essa visão foi realmente a prática, a vivência. Ao longo dos anos e nesses diferentes momentos da minha carreira, especialmente em contextos de transformação, integração, que é o nosso dia a dia, se a gente parar para pensar, ficou muito claro para mim que essas estratégias de transformação, elas não falham por falta de qualidade técnica das pessoas, pelo contrário, em geral a gente tem grandes especialistas, a gente tem pessoas que dominam todas as nuances do negócio, e isso é muito claro. E aí é onde que a gente costuma ter os maiores desafios, justamente quando a confiança se fragiliza, né? E o que que é a confiança? No fundo, é o relacionamento, né, que é estabelecido. E a liderança tem uma chave nisso. Isso pode, inclusive, mudar completamente a lógica de um movimento de transformação. Se a confiança é a base de tudo, e isso é onde o líder mais investe o seu tempo, isso deixa de ser uma coisa inatingível, né? Ou até mesmo intangível, e passa a ser mais estrutural, passa a ser realmente um pilar forte que sustenta tudo que vem. E fica mais simples, né? Talvez a gente conseguir de fato fazer essa diferença. E aí, quando você começa a conectar isso com dados, né? Por exemplo, algumas pesquisas da Gallup, que está sempre aí investigando sobre esses temas, muitas vezes a maior produtividade, a lucratividade, ela vem das equipes engajadas. Existem inúmeras pesquisas que falam sobre isso. Inclusive os autores contemporâneos, né, Adam Grant, Amy Edmondson e vários, eles falam muito sobre a confiança como base para a gente criar ambientes de segurança psicológica como base para performance. E aí fica evidente que a gente está falando de negócio também, porque se performance é o que leva a um sucesso do negócio, não tem como dissociar as coisas. Então, para mim, a liderança humanizada, ela não é uma opção, ela é realmente mandatória e é a plataforma de onde tudo consegue, de fato, ser edificado. Sensacional. Eu falo que por mais que eu tenha passado por várias áreas dentro das empresas, recursos humanos, marketing, comunicação, a minha base é o jornalismo. E o jornalista gosta de fazer perguntas, mas a boa pergunta ela é muito simples. Às vezes ela não está no rebuscado, né? E quando você fala sobre essa questão de liderança e da questão da confiança, explica para nós, por favor, como que essa confiança ela fica visível, patente, evidenciada na liderança dentro da empresa. Onde que a gente dá sinais que tem mais ou menos confiança? E quais são como que ela se manifesta? Uma ótima pergunta. A confiança ela é algo difícil de medir, né, Zé? Uhum. E é ainda mais difícil de se desenvolver, porque ela é uma soma de acontecimentos. E é muito mais confortável a gente falar de metas, tecnologia, indicadores ali
mais presentes no dia a dia, como caixa, né, atingimento de resultados Performance. de vendas, né, market share, enfim, é muito mais simples, que é mais evidente do que a gente falar de comportamento, coerência, relações. Mas na prática, esse acaba sendo o ponto central quando a gente fala do papel do líder. No capítulo, né, que eu estou contribuindo aí no nosso livro, Muito eu obrigado, trago, aliás. né, não, imagina, dados sobre isso e também algumas abordagens, né? Então, tem uma metodologia que eu gosto muito, que inclusive a gente tem aplicado na organização da qual eu faço parte, que é a JDE, que é a metodologia do Lencioni, onde ele fala claramente que para você ter resultados de alta performance em equipe, você precisa investir na confiança como base. O que, que é a confiança? É você sair da harmonia artificial, onde está todo mundo ali concordando com tudo, mas também não é o vitimismo, né? Ou seja, é você achar um equilíbrio para que isso possa se tornar uma fortaleza, você passar a ter conflitos produtivos nos quais todo mundo vai conseguir trazer todas as suas opiniões sem medo, a gente vai conseguir esgotar tudo aquilo ali num ambiente em que as pessoas se sentem à vontade para falar, trazer perspectivas, discordar, porque não é pessoal, é a serviço do business, é a serviço de uma solução. E a gente tem uma decisão de muito mais qualidade e, portanto, uma execução muito melhor. Né? Gostei Então, dessa pode parecer palavra. indireto, mas é muito latente, porque isso está ali na forma como a gente toma a decisão. Né? E você vê que muitas vezes as organizações elas perdem tempo, Uhum. elas investem inúmeras reuniões de alinhamento, né? Às vezes tem que voltar atrás, às vezes tem que resgatar alguém que está se sentindo de fora, e aí isso se torna um ambiente altamente improdutivo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não criou a base para ter esse conflito produtivo, para ter uma decisão de qualidade que a gente não precisa ficar voltando, revisitando. Ah, mas será que tal pessoa concordou? Será que tal pessoa está apoiando? Às vezes tem as sabotagens, né, indiretas que acontecem. Por quê? Porque alguém não se sentiu envolvido, porque alguém não foi escutado, né? Porque a gente não esgotou todas as possibilidades, alguém não falou, isso vai dar errado, porque eu já vivenciei, por quê? Porque não se sentiu Isso. confortável. Então, muitas ineficiências que depois a gente acaba detectando, elas vêm disso. Então, talvez a confiança ela está mais atrelada, muitas vezes, nos indicadores do que não deu certo. Uhum. Eu gostei dessa palavra conflito produtivo. Interessante, né? Agora, pensando nessa história do conflito produtivo, por que que em muitas empresas a confiança ela é negligenciada, deixada em segundo plano? Por que que a gente não trabalha nisso? E muitas vezes trabalha justamente nisso que você falou, faz gestão de conflito, né? Tem líderes não, né? Tem chefes que fazem a gestão no meio da guerra e no meio do caos. Uhum. Sim, você sabe que quando eu trabalho com as lideranças ao longo desses anos aí, o que mais desperta dificuldade e onde as equipes mais precisam de apoio nosso como RH é justamente na gestão dos relacionamentos. É na construção desse ambiente em que cada um pode trazer o seu melhor, na relação produtiva das equipes. Né? Eu vou te dar um exemplo. Na semana passada, a gente fez uma reunião que a gente faz anualmente de lideranças. Então, nós reunimos 50 lideranças, as que estão mais ali envolvidas com as tomadas de decisão, e nós fizemos 2 dias de agenda. O primeiro dia foi para falar mais do que estratégias, metas, trouxemos também provocações a respeito do ambiente de negócios, o que está rolando de inovação, IA. Foi um dia bom, as pessoas Uhum. acho que aproveitaram, fizeram perguntas. O segundo dia foi sobre o como. Uau. E aí a gente trabalhou, por exemplo, essa metodologia do Lencioni. E aí nós fizemos uma série de conversas ali, onde a gente provocou as pessoas a
ranquearem, a pontuarem, como é que elas percebiam, por exemplo, a questão da confiança, dos conflitos produtivos, do comprometimento coletivo, da responsabilização uns aos outros, no sentido assim de que, se eu prometi entregar alguma coisa e eu não entreguei, a gente tem um ambiente em que alguém pode vir e me cobrar, mas me cobrar num sentido positivo. Olha, você Uhum, tinha se comprometido a fazer isso, não aconteceu. Por quê? Você precisa de alguma ajuda, tem alguma dificuldade? E a gente tende a levar isso muito para o pessoal, né? E aí exato. nós ficamos debatendo sobre esses pontos Uhum. e foi incrível. As pessoas se engajaram muito. Que legal. E aí, depois, quando a gente foi ver a avaliação do evento, o que, que elas mais levaram de mensagens, de aprendizados, e o que, que elas pontuaram mais alto, o que, que foi? Você acha que foi o dia do quê ou foi o dia do como? Foi o dia do como. Por quê? Porque Exatamente. é onde os líderes se sentem muitas vezes mais inseguros. Por quê? Porque não é uma ciência tão exata. Embora existam muitas ferramentas, muitas técnicas, mas muitas vezes as pessoas elas têm até receio de demonstrar uma fragilidade, porque Nesse a gente momento a gente não acaba. precisa de técnica, a gente precisa de diálogo, de conversa, de humanização, né? Exato. Legal. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é se colocar num lugar de vulnerabilidade, no sentido da gente estar aberto para admitir, realmente eu preciso de ajuda E para parar para ouvir, desenvolver né? esse músculo. Eu preciso de ajuda para que eu, como líder, saiba criar esse ambiente dentro da minha equipe. E aí, quando a gente tem os líderes, por exemplo, assumindo as primeiras posições de liderança, ou passando a liderar líderes, passando a liderar uma área inteira, a gente vê que o grau de complexidade ele vai aumentando e dificilmente você tem uma preparação, você já meio que é jogado ali, né? A gente, como RH, tem esse desafio de encontrar esse espaço na agenda para que a gente possa fazer uma preparação no antes, no durante e no depois. No depois, no sentido de coletar os aprendizados, né? E aí, os líderes que criam esse espaço na agenda, porque quando você está no papel de liderança, é muito mais sobre inspirar, sobre dar a visão, não é sobre executar, né? Você Sobre a precisa aprender a tarefa. delegar, exato. Você não precisa ser reconhecido como expert da área, você precisa ser reconhecido como alguém que traz o melhor das pessoas, como alguém que tem uma escutativa, como alguém que vai estar antenado ali no desenvolvimento, que vai saber ler a dinâmica da equipe para saber se todo mundo está conseguindo contribuir, se as relações elas estão trazendo o melhor resultado coletivo. É por isso que não é algo simples de medir nem de perceber. E Uhum. muitas vezes é negligenciado justamente porque só no momento que dá um problema É que vai é aparecer. que vem aí o pedido de ajuda, né? E Você muitas está vezes a situação já falando, está um pouco mais grave. Então, como é que a gente pode criar essa disciplina de pôr esse espaço na agenda também, né, Zé? você está falando, Dani, e eu recordei quando eu era gerente de uma área de produção de uma televisão aqui do Paraná, e a minha equipe voltava quebrando pau com a área de engenharia. Jornalismo, produção, sai com a câmera, produzir as matérias, com chuva, com sol e etc e tal, e a engenharia entrega o equipamento, dá manutenção. Olha, era vira e mexe, o pessoal começava a guerrear. Aí o cinegrafista brigava com o técnico porque a câmera estava molhada, estava cheia de barro, estava suja, ou não funcionava, e etc e tal. E aí, um dia, o meu colega de engenharia veio nervoso e bravo defendendo o time dele. E eu, naturalmente, que fui defender o meu time, né? E aí eu respirei e falei, amigo, vamos fazer diferente? Vamos descer e olhar o que cada trabalhador faz, o que o teu técnico faz, o que o meu faz. Vamos junto? E aí fui e mostrei uma câmera que tinha ido para a rua. Não tem como você ir trabalhar num dia de chuva sem molhar o equipamento, de certa forma, mesmo que você proteja. Por outro lado, um equipamento eletrônico molhado, você imagina o que dá. E aí a gente fez isso nós dois, e depois a gente conversou, achou um caminho, depois a gente fez com as equipes, com o técnico da engenharia indo para a rua com o meu cinegrafista, conversando e dialogando mais, e o meu cinegrafista entendendo o papel do outro lado. Sabe o que aconteceu?
nunca mais as equipes brigaram. O problema continua existindo, o equipamento continua molhando e tendo problema técnico de lá ou de cá. Mas a gente estabeleceu isso que você falou, né? A empatia, a vulnerabilidade de cada um, de eu entender a dor do cara que carrega um equipamento de 20 quilos nas costas e que vai para a chuva, né? Nossa conversa está sendo com a Daniele Arraes, a Dani, que está escrevendo, aliás, que escreveu um capítulo no livro Futuro do Trabalho chamado Liderança Humanizada Não é Tendência, é uma infraestrutura estratégica. Que belo título, né? Que provocação interessante, faz parte e não tem como tirar. Acho que o intuito é esse, é despertar a importância dessa discussão e colocá-la de fato no patamar que ela merece. Afinal de contas, grande parte dos problemas e das dificuldades que a gente enfrenta vem disso, né, Zé? Então, meu intuito com esse título é causar esse impacto aí para ver se a gente pode trazer mais essa reflexão para a mesa e realmente tratar o tema como algo que não é opcional, é algo urgente, ainda mais agora, Obrigatório, nesses tempos de mandatório, né? tecnologia exponencial, em que existem tantos receios, ao mesmo tempo existe muita empolgação, muita oportunidade, e o desafio é esse: como combinar a liderança humanizada, que foi e será essencial, com as mudanças exponenciais que a gente está vivenciando, que nos trazem tantas possibilidades e, quem sabe, não alavanque ainda mais a importância da liderança humanizada. Esse é o meu maior desejo. Então, a provocação sua é boa e eu quero avançar, inclusive, na sua provocação, olhando para um outro lado, né? A gente está aí, a gente não quer cair na categoria do mimimi, também não quer ir para a categoria do maluco desvairado quando esse assunto é meta, é resultado, enfim, é o chefe pitbull, tá? Como achar esse meio termo? Porque às vezes a gente endeusa um tipo de líder que a gente diz assim, o líder é bonzinho, é legalzinho. Isso aconteceu até uma vez comigo. Uma vez o meu chefe falou, mas o pessoal acha que você é bonzinho. Eu falei, eu não sou bonzinho, eu sou de resultados. E aí eu fiquei muito preocupado, né? Falei, como é que eu estou transparecendo e que fotografia eu estou dando para o meu time? Como achar esse nível, tanto você como líder, entre o líder de resultados versus o bonzinho, mas entendendo que empresas foram feitas para gerar resultados. É isso mesmo. Eu entendo perfeitamente, porque existe esse mito, isso é, na verdade, um grande equívoco. Então o líder que gera confiança é aquele líder que se porta como bonzinho ou que busca ter esse tipo de reconhecimento. Na verdade, não. O líder humanizado, muitas vezes, ele pode até ser um líder exigente, ele pode ser um líder que deixa muito clara a expectativa de resultado e deve fazer isso. Não é um líder que tem que diminuir a régua, por exemplo, de desempenho. Ao contrário, ele tem que ampliar a sua responsabilidade na criação desse contexto. E isso, muitas vezes, traz o líder para essa postura da assertividade, da exigência, porém com empatia. O que significa isso na prática? É dar clareza. Conversas sérias, firmes, né? Exato, conversas, acho que significantes, né? Conversas assim que realmente são necessárias no sentido assim de que não podemos deixar sombras, devemos dar clareza, por mais que sejam assuntos difíceis, devemos ser verdadeiros. De repente não existe a informação toda disponível. Pessoal, é isso, nós não temos todas as respostas. Agora, quais são as certezas que nós temos? São essas e aquelas. Quais os sentimentos que isso está nos trazendo? Tem alguma emoção aqui que está emergindo, que a gente precisa juntos entender e fazer com que isso não afete o nosso desempenho, os nossos compromissos? E sustentar essas conversas complexas com respeito não é simples, não é todo mundo que se sente confortável, porque realmente você mesmo não está se sentindo muitas vezes totalmente em paz. Porém, quando a gente evita fazer essas intervenções ou essas conversas, a gente cria um ambiente de medo, a gente cria um ambiente de insegurança. De Então, a mentira. segurança
A segurança psicológica, ela não é sobre a gente se sentir confortável, ela é sobre criar um ambiente onde as pessoas possam ter contribuição de verdade, onde elas podem fazer as perguntas difíceis, onde elas podem falar do erro, né? E aprender em cima disso, saber que elas ali não precisam esconder as coisas, e sim aprender juntos. Então, a liderança humanizada, ela não é suavidade necessariamente. Ela até pode ser, claro, né? E quando o contexto pede, deve ser. Carinho é sempre bem-vindo, né, Zé? Quem não gosta Uhum. também de se sentir acolhido, isso é muito importante. Agora, a liderança humanizada, ela é muito mais, na minha visão, sobre consistência, sobre coerência e sobre maturidade, porque é nesses ambientes que as pessoas também podem crescer e Uhum. podem realmente se sentir transformadas, se sentir apoiadas. E o executivo, especialmente, cresce com verdade, né? Tá muito conectado à tua primeira palavra forte aqui, né? Confiança. E essa confiança você vai fazendo, eu chamo do piso ao teto, né? Eu atuei como gerente de recursos humanos de uma concessionária de rodovias, nós tínhamos 600 colaboradores, e eu criei como hábito tomar o café da manhã, provavelmente pilão, com todo o pessoal do trecho, né? E aí o que que acontece? Foram anos ali. E aí teve um período que eu tive que dar uma notícia ruim. Então, toda terça-feira eu estava lá. E aí, o primeiro grupo que foi saber que a gente ia fazer a descompatibilização ali de cerca de 100 colaboradores foram eles. Para o nascimento como humano e como líder foi muito difícil, porque eu cheguei para eles e falei, olha, todo esse tempo eu venho aqui toda terça-feira tomar café da manhã com vocês, para trocar informações, para conversar. E hoje a notícia que eu tenho, sempre tive notícia boa, e hoje a notícia não é boa, tá? E num primeiro momento aquilo caiu como uma bomba, depois a gente foi gerando um ajuste, e a gente teve naquele processo zero de ação trabalhista, zero de cobranças, né? Até porque as pessoas entenderam, né? O ser humano precisa ser tratado com maturidade, com responsabilidade, com verdade, né? E você falando sobre pilares de liderança, um dos livros que eu trabalhei é esse aqui, Entre Drones e Dinossauros, um projeto que a gente fez aqui localmente. E dessas minhas andanças, né, falando de liderança, eu trabalhei o que eu chamo de Líder 7.0, criei um conceito ali, e são 21 características de comportamento sobre a liderança, mas batendo muito forte, né, no que eu chamo de liderança contingencial. O líder não precisa ser bonzinho o tempo todo, a vida toda. Vai ter um momento de guerra, vai ter um momento de, de de caos, que você vai precisar ser mais incisivo, vai ser mais pragmático em algumas situações. Agora, o que você precisa ser é humanitário, né? É humano, é ter É, essa empatia, esse sentir do outro lado. E aí, nós estamos com essa liderança pós-pandemia, que mudou tudo, que ela diz assim, agora a gente está começando a respirar, e vem uma coisa muito maluca chamada inteligência artificial nas nossas vidas. Sobreviveremos? certamente sobreviveremos, sentiremos desconforto, como a gente já está sentindo, toda vez que existem grandes revoluções, grandes mudanças, isso gera uma incerteza, isso é super natural. Eu sou muito entusiasta do que está chegando, acho que as possibilidades são infinitas, então. Para mim é uma grande aliada a tecnologia, a IA. Agora, ela não pode ser uma protagonista isolada. Acho que aí é onde está o erro. E aí, no meu texto, né, do nosso livro, eu até faço um paralelo disso com a corrida. Eu amo correr, é o meu esporte da vida, assim, já pratico há muitos anos. Sou maratonista, né? Agora estou mais nas meias maratonas, Parabéns. mas enfim, já fiz várias e é uma coisa que frequentemente me desperta muitos paralelos, além de ser o meu anti-estresse, é o momento que eu estou ali com os meus pensamentos, tendo, enfim, ideias, insights. E aí eu fico pensando, né, quando eu comecei a correr lá, enfim, não vou dizer quanto tempo, mas já tem mais de 25 anos, era muito diferente. O esporte era praticado de uma maneira é, mais arcaica, digamos assim, né? E quando eu
vejo hoje, a gente corre com tênis muito mais avançado tecnologicamente, com A N funções, camiseta, camisetas com calção, tecidos tecnológicos, dispositivos relógio, que né? monitoram tudo, exatamente, estou com o meu Garmin aqui. E aí isso tudo é maravilhoso, porque ajuda a ter mais recursos de melhoria de performance. Agora tem algo muito curioso acontecendo nesse mundo da corrida também. Você sabe que o que mais cresce são os clubes de corrida. Ah, E o que os legal. clubes trazem? O senso de pertencimento. A gente tem, inclusive, plataformas tecnológicas que ajudam a colocar as pessoas juntas, seja onde elas estiverem. Inclusive, surgem muitos relacionamentos a partir daí. Eu sou um exemplo disso, porque mesmo Olha. correndo lá atrás, ainda sem plataformas sociais, eu conheci meu marido, Como é o Marcelo, nome dele? num clube de corrida, o Marcelo. Ô, Marcelão, um abraço pro Marcelo, corredor. Obrigada, será dado. E aí, nós nos conhecemos lá e estamos juntos até hoje, Que né? A gente já legal. está aí há uns 20 anos juntos, mais ou menos. E muito curioso, porque assim, você vê um esporte cheio de tecnologia, com um monte de coisa, e o que mais chama atenção é o pertencimento, é o social, Ah, são as pessoas que você conhece. E nas organizações acontece a mesma mesma coisa. coisa. Então a tecnologia, ela amplia a capacidade, ampliou a corrida, né, performance, etc e tal, aparatos mil para você medir tudo que você quiser. E na organização, a mesma coisa, a tecnologia ela amplia a nossa capacidade, ela reduz tarefa repetitiva, acelera decisões, mas o valor real aparece quando isso libera espaço para quê? Para a gente ter mais colaboração, para a gente ter mais construção coletiva, para a gente poder tomar mais café juntos, para a Verdade. gente poder ter mais interação, né? E isso é muito mais estimulante. Imagina se você quer investir 2 dias, às vezes, da sua semana, para fazer tarefas que não estão te agregando nada, que você faz repetitivamente e você não aprende nada a partir dali. Você delega aquilo, né, para uma ferramenta de automação, para uma Transporta IA, para IA. e você liberou, né, 16 horas, 18 horas, dependendo, para você poder ser criativo, para você aprender uma coisa nova, para você participar de um outro projeto, para você fazer um curso, né, para você poder fazer uma viagem, fazer um benchmarking, agregar outros desafios. Então, na minha visão, é um período muito empolgante, porque a gente também precisa se reinventar, a gente precisa aliar o melhor desses dois mundos, e a gente tem que ir sem medo. A gente vai com aquele friozinho na barriga mesmo, não tem problema, mas olha o quanto a gente pode potencializar o nosso. Potencializar. E muita gente já está usando IA no seu dia a dia. E você sabe que uma coisa curiosa, só para fazer um paralelo com o que a gente estava falando antes, a IA ela não está sendo só usada para melhorar a nossa produtividade. Muitas buscas hoje na IA são para quê? Para lidar melhor com temas humanos. Verdade. Qualidade de Como vida, dar né? feedback, como lidar com conflitos, como tomar decisões de carreira, né? Como estruturar uma avaliação de performance, né? O que eu devo dizer, o que eu não devo dizer. Ou seja, mesmo num ambiente altamente tecnológico, você vê que as pessoas estão usando a IA muitas vezes para lidar com desafios humanos. Verdade. Essas duas coisas aí nos atravessando, né? Melhorando coisas para liberar espaço e, ao mesmo tempo, como o ser humano continua ali com muitos dilemas e muitos desafios no seu dia a dia de relacionamento, a tecnologia ela também está sendo usada para ajudar a navegar relações. E que bom, né? Sensacional. Porque nem sempre você tem alguém ali disponível, um coach, um mentor. Agora, a gente tem que saber usar com sabedoria, né? Obviamente. Que legal. Olha, a nossa conversa de hoje foi com a Daniele Arraes. Dani, muito obrigado. Nossa conversa aqui foi de muito aprendizado e muito rica, né? Dicas importantes que você nos deixou a respeito do futuro do trabalho. Você que gostou dessa conversa, amplie essa jornada lendo o capítulo da Dani no nosso livro Futuro do Trabalho. Fechou, Dani? Joia, muito obrigada, conversa deliciosa. Eu que te E agradeço. Passou agora que rápido, né? na próxima, que seja ao redor de uma xícara ali, ao vivo, né, em presença, e te agradeço aí pelo carinho e sucesso, né? Tenho certeza que você vai trazer conversas aí maravilhosas e agradeço muito por você estar fazendo esse papel aí também de agregar tanto conteúdo e tanta gente bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho. Nós que agradecemos, esse projeto está sendo muito rico, graças a todos vocês. Para você, um grande abraço e Dani, mais uma vez, obrigado.
Obrigada a você, um forte abraço. Futuro do Trabalho. Patrocínio Tifes Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.